Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, convocou o Governo um debate sobre o Tratado da União assinado há quase 2 anos em Lisboa para os efeitos que estão mais ou menos à vista. Comemorar o encerramento de um longo e controverso processo de ratificação, celebrar a entrada em vigor do novo tratado no próximo dia 1 de dezembro. Podia o Governo ter-nos antes convocado para debater a incapacidade, arrisco mesmo a dizer a impossibilidade, da União concertar e definir políticas para fazer crescer a economia, defender os serviços públicos, estancar o desemprego, impedir a assustadora precariedade laboral, garantir efetiva proteção social, salários e reformas dignas a todos os europeus. Podia, como diz o anúncio, mas nisso não está interessado o Governo. Podia o Governo ter vindo cá reconhecer que as prometidas mudanças para impedir novos terremotos no sistema financeiro, acabar com os paraísos fiscais e as cortinas de fumo do branqueamento e do crime fiscal, foram afinal retórica de momento e que no fundamental tudo vai ficar na mesma no reino da Dinamarca. Não, isso não arriscou o Governo fazer porque se revelaria de facto mais cúmplice com este faz de conta para enganar a opinião pública. Podia então o Governo convocar-nos para verberar os almúnias desta Europa, que mal cheiram medíocres sinais de desafogo económico, mostram logo a sua mal contida obsessão orçamental, a sua ânsia de voltar a usar o chicote nos povos, em especial os povos dos países mais atrasados e periféricos. Isso também o Governo não fez, já que, é claro, até está de acordo com a versão do chicote, até pensa voltar a usá-lo em breve. Mas o que tem Portugal para comemorar? O que pretende o Governo que o país comemore? Senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, sobre a ratificação do Tratado e a realização de um referendo que clarificasse a posição dos portugueses e de outros povos da União, assistimos nos últimos anos a uma gigantesca fraude política. Será então que merece ser comemorado a quebra de compromissos eleitorais, o rasgar de programas de governo? Deve ser comemorado o facto do PS e o PSD terem mais uma vez combinado calar a boca aos portugueses, impedindo o país de dizer o que pensa sobre esta Constituição Europeia? Deve ser comemorado o facto de nos dizerem que a Europa é feita em nome dos cidadãos e depois vermos que, afinal, o que querem é tapar a boca aos cidadãos? Será legítimo comemorar embustes políticos, como de alterar o nome de um tratado? Chamava-se Constitucional, passou a chamar-se Reformador, nada mais mudou. Só para não correr o risco de franceses e holandeses poderem voltar a dizer não a um projeto federalista e de dominação económica e militar posto em marcha pelo núcleo duro de grandes potências? Merece ser comemorado o desrespeito dos resultados da consulta popular na Irlanda de junho de 2008 e a sistemática repetição de referendos neste país em condições crescentes de ingerência e chantagem sobre os seus cidadãos até que os resultados se conformem com os desejos de Bruxelas? E será que o Governo, e já agora Bruxelas, pensam agora discutir com a Irlanda, por sinal, a realização eventual de um terceiro referendo para servir de desempate? Mas, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, será que, fechado o ciclo de uma ratificação politicamente fraudulenta, Portugal tem outros motivos para comemorar a entrada em vigor do Tratado? Devem os portugueses comemorar que o novo tratado invada, confronta e se sobreponha ao que em muitos aspectos a Constituição estipula e defende? Será que devemos comemorar a alienação de poderes constitucionais soberanos, como a transferência da gestão dos recursos biológicos marinhos, ou a transferência de competências exclusivas deste Parlamento, como as do ordenamento do território e dos solos? Deve Portugal ficar satisfeito pelo Tratado consolidar um modelo federal de poder que reduz à ínfima expressão o exercício da votação por consenso, isto é, o respeito pelos interesses e especificidades de todos e cada um dos Estados-membros?
E devemos exultar com um modelo de tomada de decisões baseado na maioria qualificada que reforça a desigualdade de voto entre os maiores e de maior população e os restantes, obrigando todos a seguir a reboque das conveniências do diretório das grandes potências? E será que, ao contrário do que até alguns insuspeitos repetidamente afirmam e repetem, devemos ficar contentes pelo facto da maioria das decisões passarem a ser objeto de codecisão com o Parlamento Europeu, onde a diferença abissal das representações parlamentares reforça a desigualdade das decisões a favor dos grandes e poderosos, ainda por cima a coberto do aparente exercício da democracia? Será que devemos festejar o fim das presidências rotativas da União Europeia? Que vantagens para o país devemos sublinhar nestes festejos? E será o aparente reforço do papel dos Parlamentos Nacionais real ou mais virtual e formal? Devemos ficar contentes por passar a receber centenas de documentos, incluindo convocatórias e agendas das reuniões do Conselho Europeu? Devemos exultar quando reunirmos o número suficiente de Parlamentos Nacionais para exercer o controle do princípio de subsidiariedade? Só nessa altura iremos então reparar que, afinal, a Comissão pode simplesmente decidir que tudo fica na mesma e que não vale a pena brincar aos controlos do princípio da subsidiariedade. Temos que nos regozijar se o novo contrato confirma o neoliberalismo como doutrina oficial e confere ao Pacto de Estabilidade, ao Banco Central, à sacralização da concorrência não falseada, o papel de instrumentos e orientações essenciais para a globalização e a circulação desenfreada e desregrada e ilimitada de capitais? Que festejos devemos, senhoras e senhores deputados, fazer para comemorar que, em vez do direito ao trabalho inscrito na Constituição, o Tratado consagra, afinal, o direito a trabalhar, tal como dizia a Constituição da República Portuguesa de 1933? Que devemos comemorar se, ao invés da abolição do imperialismo, do colonialismo e de quaisquer formas de agressão, domínio e exploração das relações entre os povos, como diz a Constituição da República, o novo tratado confira à União capacidade plena no plano externo, designadamente para impor e promover uma boa governação ao nível mundial e reforçar a segurança internacional, criando, obviamente, um novo polo de natureza militar que se confronta com os objetivos da paz e da cooperação externa que nos devem nortear? Não, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados, não temos nada que comemorar pelo novo tratado entrar em vigor no dia 1 de dezembro. O futuro terá de prosseguir a luta e a denúncia política contra um documento que representa mais um ato de subordinação dos interesses nacionais a interesses políticos e económicos externos. O futuro continuará a ser o da afirmação de um outro rumo para Portugal e para a Europa, baseado na cooperação, na igualdade de direitos e no respeito pelas soberanias, no reforço do crescimento económico para melhorar as condições de vida dos europeus, para promover a justiça social e garantir a coesão económica e social entre países e regiões. O futuro será dizer não a esta cada vez mais perigosa escalada militar que o Tratado reforça, lutando por uma Europa que defenda o desarmamento, que promova a não ingerência, promova a ajuda, a cooperação e a solidariedade entre povos e nações. Nada disto, senhoras e senhores deputados, está previsto ou constituem objetivos do novo Tratado de Lisboa, disse.